Olá pessoal, então hoje mais uma quinta-feira, domingo nós teremos Páscoa, uma data em que a gente sempre espera desde criança, não é? Aquele gostinho de sentir o chocolate, a família, antigamente tinha a caça aos ovos, não é? Como a gente brincava, mas vocês já pararam para pensar a origem disso, como surgiu essa comemoração? A minha intenção hoje é explicar para vocês como isso começou de uma forma bem rápida e que também vocês possam entender facilmente isso. A Páscoa é comemorada muito antes ainda do que os cristãos fazem hoje, tá bom? Então assim, ó, se nós levarmos em consideração, a Páscoa em alemão ela é falada de Ostern, em inglês Oster, e também tem a Páscoa judaica, que é o Pessah. Essa Páscoa, ela foi uma junção de vários tipos de comemorações antigas, dos antigos saxões, dos bretãos, dos povos pagãos. Então isso vem da deusa Ostara, que é a deusa da fertilidade. No hemisfério norte, há muitos séculos atrás, era comemorada a chegada da primavera através dessa deusa, que ela era conduzida com uma espécie de carruagem de coelhos, eram puxadas por coelhos. Daí surgiu essa ideia. A deusa Ostara, que é a deusa da fertilidade, ela tinha a representação do coelho, por causa que o coelho, quando ele tem os filhotes, ele tem uma ninhada bem grande. Então também quer dizer a virilidade, a fertilidade. E nesse meio tempo, também existia a parte dos ovos, que os antigos povos, eles pintavam os ovos de galinha cozidos e as mães colocavam para os filhos procurarem. E daí reza uma lenda que antigamente umas crianças foram procurar e quando acharam os ovos, do nada, elas viram um coelho branco pulando. E daí surgiu essa ideia de que era o coelho que trazia os ovos. Então, para vocês terem uma ideia, essa intenção, essa ideia já vem há muitos séculos atrás. O que acontece é que desde o século IX teve uma miscelânea de várias culturas que foram misturadas. Para ter uma ideia, o culto egípcio do deus Osíris fala de ressuscitar, que é o que o nosso Jesus hoje em dia faz. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Ou seja, já é uma tendência, uma prática de séculos antes, em que o Concílio de Nicéia estipulou no ano de 325 após Cristo que seria a Páscoa, ou seja, foi uma colcha de retalhos mitológicos que tornou essa nossa festa de hoje em dia. Ou seja, a Páscoa é uma miscelânea de vários conceitos. Dentre eles, a gente pode pegar algumas simbologias. O ovo, que eu já mencionei antes, que era o ovo de galinha. No século XVIII, na França, foi trazido o chocolate, que é o cacau. E daí tiveram a ideia de pegar o ovo e fazer ele no formato, o chocolate no formato de um ovo, embalar e dar de presente. Fica bem mais gostoso, não é verdade? O ovo de chocolate do que um ovo de galinha. Outro símbolo da Páscoa que se fala bastante é o cordeiro, que no catolicismo é o Cordeiro de Deus. Se nós levarmos também em consideração, o cordeiro numa festa pagã ele simboliza paz, tranquilidade, união. Tá? A colomba pascal, que nada mais é do que um bolo de frutas parecido com o nosso panetone. E no paganismo, a colomba nada mais era do que um bolo feito com as frutas da estação, que era sim as sementes, e esse bolo ele era dado sem fermentação nenhuma e simplesmente feito com as sementes para as crianças e as mulheres jovens, que nós vamos falar num programa posterior sobre também a tríade das mulheres. Quando esse bolo era dado para as mulheres, era com a intenção delas poderem fertilizar com mais tranquilidade, terem os seus filhos, ou seja, a semente do bolo iria ajudar espiritualmente a germinar dentro delas uma nova vida. Outro símbolo que é usado bastante na Páscoa é a cruz, que no catolicismo é aonde Jesus foi crucificado. Se vocês analisarem isso, pensem, por que um símbolo em que um Deus que nós adoramos, que no caso é Jesus, foi morto, tem que ser algo de adoração? Ele foi morto, ele foi torturado. Ou seja, a cruz ela é mais antiga ainda, tá bom? Ela representa a união dos 4 pontos, norte, sul, leste e oeste, ou também o homem como um centro de um todo. Ou seja, a cruz, ela vem aquele simbolismo de que se vocês terem fé em vocês mesmos, independente do quanto vocês forem batalhar, tudo, basta acreditar, vocês conseguem alcançar os seus objetivos.
Então, nessa Páscoa, que hoje em dia a gente celebra a ressurreição de Cristo, que a gente celebra o amor, a união, a fertilidade, não esqueçam, ela vem principalmente de uma junção de vários temas, várias teorias, várias pessoas, ou seja, uma história que remonta os primórdios da nossa civilização, que vem de um outro hemisfério, em que a gente celebrava a vinda de uma deusa da fertilidade. Por isso que também tem aquela história do ramo, que é a palma, não é verdade? A palma, ela simboliza principalmente o fato de poder criar um ninho, aonde a gente possa colocar o nosso objeto de crescimento, que pode ser o ovo, pode ser um bebê, como teve a manjedoura de Jesus, não é verdade? Se vocês observarem, nós temos várias teorias, vários temas, várias crenças em que a gente pode ter. O importante é que vocês acreditem e tenham fé. Não importa qual seja o Deus, não importa qual seja a fé de vocês, o importante é que o coração de vocês esteja leve para aceitar essa data tão especial. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. Estou à disposição para novas ideias, novos temas. No próximo programa nós vamos falar principalmente da tríade das mulheres. A mulher jovem, a mulher madura e a anciã, e como isso tem a significação pela sua parte da lua, pelos elementos da natureza e como isso também converge na vida de vocês. Um abração.